E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos falar de uma coisinha um pouco melhor agora, parar de falar de tragédia, né? Falar de coisa ruim, bando de corrupto e tal. Hoje é um dia especial para quem eu vou exercer aqui meu lado, né? Meu lado nerd, até porque o pessoal fala, né, que esse canal antigamente eu falava de um joguinho, de uma coisinha, de umas historinhas, de uns negócios mais interessantes. E aí é o seguinte, realmente, vamos dar uma cultivada nesse lado de novo, né? Que é importante. O negócio é o seguinte, hoje, dia 4 de maio, é comemorado, né? May the Fourth be with you, que a força esteja com você, né? E é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, para quem conhece Star Wars, o pessoal agora está conhecendo mais por causa do lançamento de filmes e tal, e etc. Só que tem um detalhe, tem muita coisa interessante na história. E tem muita coisa que, inclusive, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mostrando a mania que eles estão com essa doença do politicamente correto de infantilizar as coisas, de deixar tudo muito afrescalhado, tudo muito cheio de não me toques e tal, etc. E Star Wars não escapou disso, não. Tanto que o motivo aqui é para vocês conhecerem as HQs de Star Wars. As HQs antigas, que mostra lá os Knights of the Old Republic, lá antigamente, né? É bem interessante, tem um material interessantíssimo e vocês vão gostar muito do conteúdo. Por quê? Porque é um conteúdo que traz reflexões, é um conteúdo que mostra ali a origem dos Jedi, a origem dos Sith e por aí vai. Então, tem essa questão de Star Wars, se você for parar para pensar, se você for mergulhar na obra, e entender tudo que ela está ali dizendo, é uma história fantástica, é uma história bonita. Trata muito dessa questão de conviver com diferenças, de lidar com diferentes, são vários planetas, vários povos, várias raças, vários alienígenas, ou seja, é um universo muito rico, similar à Jornada nas Estrelas também, que eu gosto muito. Mas essa questão, aí eles misturam, por exemplo, aí a questão do samurai, igual mesmo vocês estão vendo pela foto aí, eu também gosto da cultura samurai, do hábito samurai, Bushido e etc. Então o Star Wars ele tem toda essa pegada, tem toda essa questão mais rica. E você nota os conflitos, esse negócio do dark side, light side, lado bom, lado ruim e tal, etc. E essas discussões filosóficas você nota muito mais na questão das HQs. Nas HQs, esses debates entre Siths e Jedi é muito mais rica, é muito mais complexa até. O filme, na verdade, você não vê muita coisa nesse sentido. Os filmes são meio vazios, assim. Aliás, né? Em tudo, isso aqui é regra. Para mim, por exemplo, para mim o que vem em primeiro lugar são livros. Se tem um filme, eu prefiro ler o livro antes. Tanto que agora eu vou até assistir um filme depois, vou me programar para esse final de semana eu ver um filme porque eu terminei o livro. Não é de Star Wars. Mas eu tenho essa preferência de ir sempre para o livro primeiro. Na ausência do livro, eu prefiro os mangás ou HQs. Na ausência de mangás e HQs, aí nós vamos para os seriados. E na ausência de seriados, aí nós vamos para os filmes. Essa é a ordem que eu sigo, por exemplo, que eu acho mais interessante. Falar por quê? Porque nos livros, por exemplo, você tem acesso a muito mais conteúdo. Você vê a coisa, especialmente se você lê como eu leio, né? Eu não leio igual o pessoal lê, às vezes uma pressa maluca, uma loucura. Não, eu leio de forma. Na verdade, eu degusto a leitura, né? Eu leio com calma. E leio de fato, sem pressa. E ler com pressa me irrita. E essa questão de Star Wars, quando você pega ali as HQs, similar quando você pega as HQs de Conan. Agora, Conan tem um diferencial, né? Tem um livro enorme. Vários contos, várias coisas. Qualquer dia eu venho falar sobre Conan aqui para vocês. E ali quando você pega ali aquela discussão e aquele debate que existe nas HQs, você vê a riqueza de detalhes
você vê que quando escreveram, quando fizeram a obra, eles se preocuparam muito em estudar antes para criar todo aquele universo, para criar todos aqueles diálogos, para criar todos aqueles conflitos que existe ali na obra. Inclusive eles vieram dando uma remodelada, você vê alguns lançamentos, alguma coisa, mas é aquele negócio, né? Deram infantilizada na coisa, isso aí tira muito brilho. Inclusive, vamos abrir uma beira aqui, igual o Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco antigamente era um negócio mais brabo mesmo, era sangue, o pau quebrava. Você via que os cavaleiros tinham que, né, lutar para valer e tal. Depois mudou o traço, aí começou a botar aquela coisa de não, não pode, não sei o que, parece que quem assiste é retardado. Isso é um problema. E aí vocês estão vendo, né? Até mesmo nessa questão de universo aqui, nerd e tal, essas coisas, o lado crítico não consegue ficar isolado, né? Não tem jeito. E é aquela coisa. Eu acho que as gerações de um tempo para cá, elas estão perdendo muito, muito, exatamente por causa dessa coisa de não passar as realidades, não passar uma mensagem mais concreta. É sempre tudo com muito cuidado, com muita coisa assim delicadinha, como se a pessoa fosse uma debilitada, a pessoa do outro lado que está assistindo. Eu não, por isso é outro motivo que eu gosto dos livros, porque os livros geralmente não tem muita conversa nesse sentido. Eles falam a coisa mesmo e as imagens são geradas de sua mente. Então, quanto melhor sua mente, melhor a leitura, né? Então, também é uma outra característica excelente. A questão de Star Wars também que você vai ver, você não vai ver em determinados momentos, apesar da agressividade do Sith, você não vai ver, por exemplo, isso como um efeito negativo em todo momento. Você, talvez, como eu, vai ter uma verdadeira abominação pelo comportamento do Sith para atrair. Aí você vai ficar puto, essa coisa de matar o mestre, por exemplo. Ou seja, isso aí é uma coisa que causa uma aversão para a gente que é fã e tem uma visão diferenciada. Só que você também vai notar que em muitos momentos eles têm algumas atitudes necessárias. Coisa que você vê alguns Jedi com esse conflito e você também já vê alguns Jedi com mais atitudes para poder resolver certas coisas. E você vai notando a diferença de perfil de um para o outro e tal, etc. E fora isso, fora essa coisa, essa polaridade, né, Jedi, Sith, Dark Side, tal, Light Side, etc. Existe os Bounty Hunter, existe os contrabandistas, que aí faz uma referência a Han Solo, né, e etc. É também interessante toda essa questão ali dos soldados, que nos filmes não aborda exatamente a questão dos soldados, até alguns conflitos que ele tem, porque eles são clonados e tal, etc. Mas quando você vê ali nas séries e nas HQs, você vê essa discussão interna deles mais agravada. Você vê que alguns soldados, inclusive, mesmo que são todos feitos para ser padronizados, eles começam a ter comportamentos diferenciados. Então é um show à parte. E você vê assim a história, ela vai tomando proporções maiores. Não é à toa que é o sucesso que é. Até mesmo essa questão do separar o dia de hoje, por exemplo, para falar de Star Wars. Você vê a importância que a obra tem. No Brasil, infelizmente, ainda não existe muito essa questão do aprofundamento nesse universo. Outra coisa que eu posso indicar para vocês, existe um MMO, mas na verdade dá para jogar solo e é excelente, que é o Knights of the Republic. Vou até olhar aqui, eu tenho conta lá e tudo, gosto também. É excelente. Star Wars The Old Republic, muito bom. Mas se você quiser um jogo antigo de Star Wars, nesse sentido também, que dá para você viajar na história, tem o Knights The Old Republic, roda ali no Windows XP. Excelente game também, fantástico, de boa história. E tem o 1 e tem o 2. Inclusive, o 1 tem história, né? Excelente mesmo. Você vê ali, você escolhe que caminho você vai trilhar. Se você vai ser Dark Side ou Light Side. Você, na verdade, eu não vou spoiler. Mas é
É uma história interessante, interessante mesmo. Fala sobre. Né, eu não vou spoiler não, porque vai tirar a graça da coisa. Mas tá aí essas indicações de games para vocês curtirem, para vocês conhecerem. Vocês vão gostar muito. Tem esse MMO que eu já falei. E se você tiver oportunidade, é interessante que você leia as HQs. As HQs é um show à parte. Eu, particularmente, eu gosto muito. Então não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar e até mais.